tua glória, Vasco, a tua história, não esqueço jamais. Agora vem, ó. Eu vi o Denner com seus dribles de moleque, vi o Edmundo brilhar em 97 e o Sorato de cabeça o gol do Bi em pleno Morumbi. Eu vi o Cocada acabar com a mulambada. Tá bom por aí. Já basta, porque ó, o Vascaíno viu se ganhar um título brasileiro dentro do Morumbi. 1989, Sorato, em pleno Morumbi. Ah, Lucas, por que você tá falando isso? Por que será? O que aconteceu ontem no Morumbi? Alô, rival, aprendam, um dia vocês serão, porque ainda não são. Inclusive quem falou sobre isso foi o próprio Sorato, até por isso que eu quis começar esse Acorda Vascão dessa maneira. Nas redes sociais, o ídolo do Vasco da Gama, a camisa 7 naquela conquista, disse: ganhar título no Morumbi não é pra qualquer um. É, Sorato, não é pra qualquer um, é pra Vasco da Gama. O Vasco em 89 ganhou o Campeonato Brasileiro e ontem um certo time aí foi vice no Morumbi. Mas enfim, Vascão, vamos falar sobre Vasco, porque hoje tem decisão. Não adianta nada a gente, olha, ficar feliz, porque o vascaíno fica feliz quando o rival perde. Não adianta nada a gente zoar, brincar, ficar feliz se hoje der ruim pra nós. Então é claro, a gente vai falar sobre isso, porque é uma decisão para o Vasco da Gama. Um jogo que teoricamente seria um Vasco como visitante, mas na prática não será assim. 7 mil ingressos foram colocados à disposição para o torcedor vascaíno, todos esgotados, casa cheia. Minas Gerais irá parar hoje para assistir Vasco da Gama e América Mineiro. Inclusive o elenco foi recebido a festas ontem, na parte da noite, em Minas Gerais, no hotel. Então, uma expectativa grande para esse jogo. A gente vai trazer novidades sobre a lista de relacionados, falar sobre o momento da tabela no Vasco da Gama, a importância dessa partida, falar também sobre o que aconteceu nos treinos, como o Vasco deve ir a campo hoje para enfrentar a equipe do América Mineiro e muitas outras informações. É um Acorda Vascão agitado, movimentado, com muitas notícias que, é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Porém, antes de começar, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo. Você tá vendo essa palavrinha inscrever-se que tem aí? Aperte nela. Venha fazer parte da nossa família. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. E eu falo sério, eu não falo brincando, eu não falo apenas por falar. Eu falo de verdade. Você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito, se inscreva, torcedor. Porque sem a sua inscrição, o nosso canal não vai a lugar algum. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição, não saia desse vídeo sem ativar o seu sininho de notificação, não por nós, mas por você, para que você não perca nada se tratando de Vasco. E é claro também, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco, pois como falamos, né? Hoje, Minas Gerais irá parar para assistir Vasco e América Mineiro às 8 horas da noite no Estádio Independência. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando, pois o elenco desembarcou em solo mineiro na noite de ontem. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, torcedor, esse daí, no caso, essas imagens, são da entrada do hotel onde o Vasco ficará hospedado. E olha, vascaína, a quantidade de torcedores que esteve presente para acompanhar o elenco do Vasco, pedir autógrafo, pedir algumas fotos. Capacidade do estádio da Arena Independência foi dada do total 7 mil à disposição para torcedores vascaínos. Inicialmente foi colocado uma quantidade de ingressos à disposição. Em menos de horas foi esgotado. A diretoria do América Mineiro aumentou a capacidade, liberou todo o setor superior, se eu não me engano, do lado leste. E todo o setor superior foi esgotado. Está aparecendo inclusive aí na imagem a vocês. Esse é o setor marcado em azul, onde o Vasco da Gama, a sua torcida, ficará. Estava liberada apenas a metade desse setor. E após o acontecimento em horas, né, dos ingressos terem sido esgotados de forma muito rápida, a diretoria do América Mineiro liberou todo esse setor. E todos esses também ingressos à disposição
foram esgotados, foram vendidos. Então é casa cheia. A gente acha que o Vasco jogará como visitante, mas não, o Vasco jogará como mandante. Muito provavelmente amanhã terá mais torcedores do próprio Vasco do que torcedores do América Mineiro no estádio Independência, né, na Toca aí do Coelho, que é, no caso, o mascote do América Mineiro. Então teremos mais torcedores do Vasco. Ah, Lucas, o Vasco jogará como visitante? Não, o Vasco jogará como mandante hoje em Minas Gerais. Um jogo importante, um jogo duro, um jogo complicado, um jogo que pode tirar o Vasco, né, da zona do rebaixamento. Eu vou chegar aqui um pouco ao lado para vocês darem uma olhada na tabela, né? Vocês viram, primeiramente, o desembarque do Vasco, né, a chegada aí no hotel, e agora vocês estão dando uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, do Cuiabá para baixo. E como vocês estão olhando, o Cuiabá tem os seus 29 pontos. Nas últimas 5 partidas são 4 derrotas e um empate. O Cuiabá não vem conseguindo pontuar. Abaixo de Cuiabá tem Cruzeiro com o mesmo 29, encerrando aí, né, a zona de classificação para a Sul-Americana. Inter com 29, São Paulo, que conquistou a Copa do Brasil ontem, com 28, Goiás com 26, Bahia com 25, Santos com 24, Vasco com 23, América com 17, Coritiba com 14. América Mineiro, que nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A última derrota foi o último jogo do América Mineiro, dentro de casa, para o Red Bull Bragantino. Sobre esse atual momento do Vasco, fica nítido ao olharmos a tabela. O Vasco tem 23, vencendo ultrapassa o Santos, que é o 17º e tem 24, ultrapassa o Bahia, que tem 25, que é o 16º, e ultrapassa também o Goiás, ficará com os mesmos 26 pontos, porém devido ao número de vitórias, o Vasco ultrapassará a equipe goiana e chegará aí à 15ª colocação do Brasileirão. Chegando à 15ª colocação, o torcedor, além de sair do Z4, o Vasco também se aproxima da zona de classificação para a Sul-Americana, pois chegará à 15ª colocação, ficará a apenas 2 pontos de distância de São Paulo, que é o 14º, e a 3 pontos de distância de Inter, Cruzeiro e Cuiabá. Ou seja, dependendo da sequência de resultados da próxima rodada, porque é importante trazer esse jogo de hoje, que o Vasco estará entrando em campo contra a equipe do América, é uma rodada atrasada, apenas o Vasco entrará em campo. Dessa vez, apenas o Vasco terá a possibilidade de pontuar durante essa semana até o início da próxima rodada. Então o Vasco chegando à 15ª colocação, dependendo da sequência de resultados dos jogos do final de semana, onde o Vasco enfrentará a equipe do Santos, caso o Vasco vença, o Vasco pode terminar até o próximo domingo entre os 10, ou aliás, os 10 não dá, mas entre os 12 primeiros colocados do Brasileirão, dentro da vaga de classificação para a Sul-Americana. Essa é uma realidade. O Vasco hoje tem chances claras, fortes, de se classificar para uma competição internacional. E não é apenas um torcedor como eu, ou uma pessoa que traz informações do Vasco, não, um jornalista de fato, trazendo essa informação a vocês. É alguém que até mesmo pesquisa, faz as pesquisas do Campeonato Brasileiro sobre a questão de probabilidade. No caso, 4 empresas são as principais responsáveis por fazer esse cálculo no Campeonato Brasileiro: a chance de gol, espião estatístico do próprio GE, Infobola e probabilidade da UFMG. Chance de gol, coloca o Vasco com apenas 30% de chance de rebaixamento, Infobola 43%, e no caso a probabilidade de futebol da UFMG 35%. Porém, com chance de Sul-Americana, a chance de gol coloca 13% de chance de Sul-Americana e 20% de chance do Vasco chegar à Copa Conmebol Sul-Americana, coloca a probabilidade no futebol. Ou seja, torcedor, como vocês estão olhando na tabela, a chance do Vasco chegar à Sul-Americana é nítida. Tem algumas pesquisas, como a gente informa a vocês frequentemente, que colocam o Vasco com sérias possibilidades de chegar até mesmo à Libertadores. Não é algo difícil. Aliás, difícil é, porém não é algo inviável de acontecer. Hoje é um G6 formado por Atlético, que está aí a 17 pontos à frente do Vasco na tabela. Porém, a possibilidade de abrir um G8 é grande. No caso, se o Fluminense vencer a Libertadores ou o próprio Palmeiras, dependendo da equipe que vencer a Sul-Americana, abrirá a G8. E por que o Vasco não poderá estar entre os 8 primeiros colocados do Brasileiro? Não sabemos. Pode acontecer. Isso traz expectativa, isso traz esperança para o torcedor vascaíno com relação ao que irá acontecer até o final da temporada. O certo hoje é se manter esse desempenho, se manter a forma com que vem jogando, goleando o Fluminense, goleando o Coritiba, o Vasco estará ano que vem numa competição internacional. Sul-Americana, Libertadores? Não sabemos. O que importa é que ano que vem estaremos disputando uma outra competição do que senão apenas Copa do Brasil, Brasileiro e Campeonato Carioca. Mas para isso, meus amigos, não é apenas no campo da ilusão, é no campo da prática, e o Vasco pratica um futebol. Para praticar um bom futebol, precisa treinar. E ontem foi o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. Chego novamente aqui
um pouco ao lado a vocês, para vocês darem uma olhada nesse último treino e além disso também darem uma olhada no momento de embarque do Vasco da Gama, né? No caso, para Minas Gerais, o elenco deixando o CT e desembarcando na cidade mineira. Um jogo que, volto a repetir, será importantíssimo para o Vasco e como a gente pôde observar nas imagens que trouxemos a vocês agora, tem novidades na lista de relacionados do Gigante da Colina. Qual é a novidade? Figueiredo retorna à lista de relacionados após um longo período ausente da lista de jogadores presentes no banco de reservas do Gigante da Colina. Terá essa oportunidade de entrar em campo hoje contra a equipe do América Mineiro no estádio de Independência. Titular? Muito improvável, quase impossível, mas será uma opção no banco para Ramon Arreu Dias. Além disso, com o retorno de Figueiredo, alguém ficará de fora dessa lista. Como vem acontecendo, o Capasso continua fora, está tratando uma lesão que teve na região da lombar. Robson também, o Bambu, segue de fora em tratamento na região adutora da coxa esquerda. Já Eric, Marcos e Gabriel Dias seguem fazendo exercícios com a equipe de transição do Vasco. Em breve estarão à disposição do técnico Ramon Arreu Dias. Quem está à disposição, porém ficou de fora, ou aliás, quem estão, no caso, 2 jogadores, né, à disposição. Quem está à disposição de fato, né, e ficará de fora é Luco Herediano e Jefferson, 2 grandes surpresas. O Jefferson não é uma grande surpresa ficar de fora, mas uma grande surpresa porque foi um reforço do Vasco nessa janela do meio do ano e não tem nem sequer um minuto como atleta do Vasco da Gama em campo. Não vem sendo relacionado para as partidas, não foi relacionado contra Fluminense, contra Coritiba, contra Bahia, contra Palmeiras, contra Red Bull Bragantino, contra Grêmio. Jefferson não está presente no banco de reservas. É um atleta que Ramon Arreu Dias não conta para o restante da temporada. E fica a dúvida, né? Cadê o Jefferson? É aquele negócio do Globo Repórter, lembra? O que faz, onde vive, do que se alimenta. Quem é Jefferson? É realmente um jogador? É realmente o nome que foi contratado? O que é que está acontecendo? Mas são questões que fazem o torcedor vascaíno se analisar, fazer uma análise do atual momento, né? Que o Paulo Brax trouxe jogador que não é relacionado nesse momento por Ramon Arreu Dias. Já o Luco Herediano é um caso à parte. Vi muitas pessoas falando, inclusive também, que Ramon Arreu Dias desistiu de Herediano. Até porque quando Ramon Arreu Dias chegou ao Vasco, o Luco Herediano chegou a ganhar a posição de titular. E nesse momento nem sequer relacionado está sendo. Ele começou como titular, foi para o banco, perdeu a vaga para o Serginho, né, naquela partida contra o Atlético Mineiro após ficar suspenso. E depois de não entrar em campo como titular, nem no banco ele entrou. Aliás, ele estava no banco, entrou numa partida no finalzinho do jogo, quando perdeu a titularidade, e já no jogo seguinte nem sequer entrou em campo. Então foi um processo de regressão, né? Titular, banco, entrava no jogo no final, nem entrou no jogo e agora nem relacionado é. E fica a dúvida, o que está acontecendo? Será que o Ramon Dias desistiu do atleta? Eu particularmente acho que não. Eu acho que não porque em 2 meses que a gente já está vendo do trabalho de Ramon Arreu Dias, ele é um técnico que não desiste dos seus jogadores. Não desistiu do Jair. Jair ficou de fora há muito tempo, não desistiu. Não desistiu do Puma, o Puma ficou de fora e agora voltou a ser titular da equipe. Não desistiu do Maicon, que ficou de fora. Era um jogador que Ramon Arreu Dias e a sua comissão ficou assustada, né, negativamente com o mau desempenho do Maicon. O Maicon foi titular 3 jogos seguidos contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro não, né? Contra Fluminense e contra a Bahia. Figueiredo, um atleta que não vinha sendo relacionado, voltará a campo hoje contra a equipe do América Mineiro e vários outros atletas. Então não é porque o Herediano ficará de fora que Ramon Dias desistiu dele. Tem algum motivo, tem alguma relação, tem alguma coisa. Ramon Dias sabe o que fazer com seus atletas. Ramon Dias recuperou o futebol de Zé Gabriel, porque não poderá recuperar o bom futebol que o Luco Herediano já mostrou vestindo a camisa do Velho Sarsfield. Desistiu não, desistiu não. O professor sabe como mais do que ninguém potencializar um grupo. A gente está vendo isso diante dos nossos olhos. Então é confiar. Tem algum motivo para que ele não entre em campo e o Luco Herediano hoje estará de fora desse jogo, né, importante contra a equipe do América Mineiro em Minas Gerais. Você aí, o que achou dessa ausência do Luco Herediano? Concorda? Discorda? Achou uma loucura o Vasco ter pago 20 milhões de reais por esse atleta? Não rende absolutamente nada, o que é um fato. Valeu 20 milhões, a compra mais cara da história do Vasco e um dos jogadores que nem é relacionado. Fica complicado de defender, mas a gente tem a expectativa de que ele consiga em algum momento dentro do Vasco mostrar o seu bom futebol. Porém, torcedor, é um jogo importante, um jogo que o Vasco vai com força máxima, um jogo que a gente mostrou a vocês imagens. O Vasco treinou ontem se preparando para essa partida e a gente já tem um esboço de como será esse time titular. A expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma escalação que foi a campo nesse última quinta-feira contra a equipe do Coritiba em São Januário. Léo Jardim no gol, Lucas Piton
Puma, Medel e Léo na zaga. No meio campo, Zé Gabriel, na posição de primeiro volante, Pitbull, cão de guarda, que tá jogando muita bola, né, o nosso volante. À frente dele, Praxedes e Paulinho, uma trinca ofensiva, Payet, Rossi e Veguete. Eu tinha a expectativa que o Veguete viria ficar de fora desse jogo, ser um jogo de muito embate físico, um jogo que o América Mineiro vai partir pra cima. Eu pensei numa postura mais defensiva, colocando o Marlon Gomes ao invés do Payet. Mas o Ramon não quer, parece que o Ramon quer partir pra cima, conquistar a vitória hoje diante do América Mineiro, e por isso colocou o Payet, que é um jogador mais sério, um jogador maior, né, mesmo, um jogador grande, acostumado a decisões, acostumado a jogos decisivos, a finais, a jogos grandes, e vai colocar o meio-campo francês para vestir a camisa 10 hoje do Vasco da Gama entre os 11 iniciais. Então, jogo decisivo, torcedor, e para finalizar o vídeo, só para trazer ao seu imaginário retrospecto, Vasco e América Mineiro se enfrentaram 25 vezes durante toda a história. Vitórias ao Vasco, 14. Vitórias ao América, 5. 6 empates em todo o histórico do confronto. 52 gols para o Vasco, 29 gols para o América Mineiro. O Vasco tem 64% de aproveitamento, enquanto o América Mineiro, 28% de aproveitamento nas partidas. O primeiro jogo foi no dia 2 de setembro de 1923, aqueles camisas negras, lembra? Campeão de 23. Então, Vasco e América Mineiro tiveram seus primeiros jogos ainda com os camisas negras. Vasco venceu aquela partida pelo placar de 2-1. Último jogo, no dia 6 de setembro de 2018, onde o Vasco foi derrotado pelo placar de 2-1 pelo mesmo América Mineiro. Maior vitória do confronto, um 5-1 do Vasco em 98, no nosso ano mágico do centenário, e a maior vitória do América Mineiro, 4-1 em cima do Vasco no Brasileiro de 2011, ano da conquista da Copa do Brasil. Então, Vasco, é claro, né, consegue ser superior ao América com relação ao número de vitórias no confronto. A gente espera que venha a ser colocado mais um X aí, no caso um check, no lado de vitórias para o Vasco da Gama. Que essa conta aumente para o nosso Gigante da Colina hoje no Estádio Independência. Você aí, tá confiante na partida? Vai dar Vasco hoje, torcedor, no Estádio Independência? Um jogo que teoricamente seríamos visitantes e somos mandantes em Minas Gerais? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira, segundou. Já estaremos com Fala Gigante na parte da tarde. E é claro, pós-jogo do Gigante às 10h30 da noite. Acabando o jogo, sentaremos, gravaremos e traremos a vocês tudo o que aconteceu entre Vasco da Gama e América. Tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o crescimento do nosso canal, como a gente sempre bate na tecla. A sua inscrição é essencial. Lucas, você tem rede social? Tenho, tá aqui em cima. Siga-nos nas redes sociais, IG, na Rede X, em tudo a gente tá. Então se inscreva, nos siga e vamos que vamos, porque aqui é de vascaíno para vascaíno e hoje é dia de Vasco. Valeu, rapaziada, e como sempre falamos, saudações vascaínas.